Olá, boa noite a todos. Muita alegria estar aqui com vocês novamente para mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana, esse trabalho que fazemos todas as sextas-feiras, em que as nossas palestras são divulgadas tanto pelo nosso canal do YouTube, como também aos nossos amigos que estão no salão da nossa casa assistindo esse trabalho. Agradecemos a presença de todos vocês, o interesse pelos diversos temas que temos apresentado aqui através do nosso canal, sempre tentando trazer informações, esclarecimentos, estudos e reflexões sobre temas da doutrina espírita, temas do cotidiano e como se dá a visão da doutrina espírita sobre essas situações, os acontecimentos da vida. Falar um pouquinho também da literatura espírita, dos diferentes livros, enfim, uma variedade de temas, de assuntos, de palestras que estão disponíveis no nosso canal. O tema de hoje eu escolhi em função de termos recentemente, no último dia 13 de maio, comemorado tanto o dia de Nossa Senhora de Fátima, mas também o dia dos nossos queridos pretos e pretas velhas. Essas entidades que muitos já conhecemos, que outros ainda estão começando a conhecer, esses nossos irmãos, guias, protetores amorosos, que estão sempre conosco nos trabalhos do Lar Irmã Zarabatana e de tantas outras casas espíritas e espiritualistas também. Eu queria hoje trazer algumas informações sobre essa falange de trabalhadores, explicar um pouquinho e falar também um pouco do nosso trabalho, do trabalho que os pretos velhos desenvolvem no Lar Irmã Zarabatana, como eles se apresentam. Então a gente vai explorar um pouquinho cada um desses assuntos e eu convido vocês a nos acompanharmos. Pois bem, primeira coisa, por que o dia 13 de maio? Por que o dia 13 de maio foi escolhido como o dia da celebração e da exaltação da falange dos pretos e das pretas velhas? Bom, vamos voltar na história. No dia 3 de maio de 1888, a princesa Isabel de Orleans e Bragança, naquela época, naquela ocasião, exercendo a regência pela ausência do seu pai, o imperador Dom Pedro II, que ele estava fora do Brasil, ela abriu o ano parlamentar daquela época, no Congresso Nacional, com um discurso que pedia o fim da escravatura. Já ali, passado tanto tempo dessa prática predatória de que tantos irmãos vinham sendo trazidos à força da África para trabalhar, atender os interesses coloniais da coroa portuguesa, interesses econômicos, e também de conquista de território no nosso país. E esse processo já vinha se desgastando, com muitas frentes abolicionistas, e finalmente se chega, em 1888, a tão conhecida Lei Áurea. Então, logo em seguida a esse discurso da princesa Isabel, no dia 10 de maio, como acontece até hoje nos processos legislativos, o texto da Lei Áurea foi aprovado pela Câmara dos Deputados e no próprio dia 13 pelo Senado Federal e sendo sancionada no mesmo dia pela princesa. Esse nome, Áurea, ela quer dizer de ouro, e é uma expressão que se refere a esse caráter glorioso que essa lei tem e, por fim, a essa forma desumana de exploração do trabalho. Então, por isso, o dia 13 de maio foi escolhido para a comemoração da celebração do Dia de Pretos e Pretas Velhas. Por quê? Porque essa falange que se apresenta com essa característica, ou esses irmãos desencarnados que se apresentam com essa característica, tiveram no seu histórico reencarnatório uma passagem nessa condição de trabalhador escravo. Podem ter sido irmãos nascidos
né, na África, muito provavelmente naquela ocasião, e que foram levados não só ao Brasil, mas a diferentes outros países do mundo, para trabalhar sobre essa condição. Mas mesmo assim, né, nos lugares onde chegaram, onde foram colocados para o trabalho, tinham ali os seus momentos de resistência, os seus momentos de vivência própria da sua cultura, do seu conhecimento, né? Porque nós não estamos falando de espíritos ou de pessoas que eram menores ou que não tinham cultura ou que não tinham história de vida, né? Estamos falando de pessoas que tinham as suas vivências, as suas experiências, a sua organização social nos países, né, de onde vieram e que trouxeram consigo todo o conhecimento religioso, de organização da vida social, de costumes, de vestimentas, de música, etc, etc. E é claro que dentro dessa força de resistir a essa opressão que sofriam, tentavam manter, né, os seus costumes, os seus hábitos, os seus valores, também no intuito de que estes fossem preservados e como uma forma também, imaginem só, de acalantar, né, os seus corações diante de toda a dor e sofrimento, né? Então, nós tivemos no Brasil 388 anos de escravidão. Então, vocês imaginem quantas gerações de espíritos que foram submetidos a essa situação desumana, né? Segundo as estatísticas, foram 4 milhões de pessoas submetidas à escravidão e, em sua maioria, pessoas originárias de Moçambique, do Congo, de Angola, que é uma região de um grupo chamado os Bantos, né? E que trouxeram esse conhecimento, então, como já mencionei, para o nosso país. Claro que isso se misturou, se miscigenou com o povo originário da nossa terra, né? Os tão queridos índios, que também aqui cultivavam seus hábitos, culturas, valores religiosos, etc. E ao longo de tantos anos de história, né, centenas de anos, essas culturas elas foram sofrendo alguma miscigenação. Então, apesar de toda essa história de dor, de injustiça, de sofrimento enfrentado pelos negros no Brasil, após eles passarem, né, por essa sofrida expiação no período da escravidão, né, porque vamos imaginar também que para esses espíritos havia uma prova, havia uma expiação a ser cumprida, não é à toa que passaram por uma situação tão dolorosa, já que estamos num planeta de provas e expiações, certamente que havia uma razão, que nunca saberemos exatamente qual é, né, deles terem passado por essa situação, né, como uma forma de expiação, como uma forma de depuração, de melhoramento, né, passar por uma prova tão dura como essa. E que, segundo a doutrina espírita ou as religiões espiritualistas, né, podemos aqui incluir a Umbanda, o Candomblé, muitos desses espíritos desencarnaram e ainda assim, diante de tanto sofrimento, conseguiram alcançar uma evolução, né? Mantiveram-se ali persistentes, resilientes, com a fé, com a força, com a coragem para enfrentar tamanho desafio. E tiveram então a oportunidade, né, talvez de reencarnar novamente, né? Vamos falar aí de 1888 até 2023. Provavelmente esses espíritos reencarnaram novamente, com outras histórias, com outras vivências, com outras experiências, e nesse momento estão na erraticidade, atuando como os guias e protetores de todos nós, né? Dos trabalhadores, das pessoas comuns, mas aqui, no nosso caso, em especial, dos trabalhadores da mediunidade que atuam com, em parceria, melhor dizendo, com esses espíritos. Pois bem, então, como eu já comentei, né, essa multidão de pessoas, de espíritos encarnados, que foram trazidos dessas regiões africanas,
trouxeram essa cultura. Vamos falar da cultura Banto, né? Porque uma maior parte veio desse grupo, né? Trouxeram essa cultura Banto para a nossa região, e seja no aspecto religioso, como por exemplo as práticas, né, históricas conhecidas do voodoo, da macumba, né, seja nas vertentes musicais, né, do samba, da rumba, ou mesmo nas artes, né, como a arte naif, hoje a expressão do carnaval, né, esses valores, todas essas experiências foram sendo inseridas na sociedade brasileira, né, e não é à toa que essas representações elas permanecem vivas até hoje, né? Em especial, quando a gente fala de religiosidade, né, e aí vamos usar a palavra espiritualista, né, para a gente se referir ao espiritismo, à Umbanda, ao Candomblé, né, que são essas religiões que colocam de maneira muito iminente a prática mediúnica, se percebe ainda hoje a presença desses elementos dessa cultura, seja na, na performance ritualística, né, na música, na dança, no próprio transe mediúnico, né, com essa postura ou essa colocação dos nossos irmãos africanos através da figura dos pretos e das pretas velhas. Nos elementos, por exemplo, dentro ainda da religiosidade, nos elementos pictográficos, né, os pontos riscados, os simbolismos das cores que são utilizados, seja na vestimenta, seja no uso de velas e etc. Nos elementos também ritualísticos, como, por exemplo, o uso de pembas, de plantas, de pedras, né? São espíritos que tinham uma bagagem de relação com a natureza muito importante, né? E que até hoje vão se utilizar desses elementos naturais no seu trabalho espiritual, e a gente vai comentar isso um pouquinho mais para frente, tá? Pois bem, dentro dessa cultura religiosa, né, e aí eu estou migrando já mais para a vertente da Umbanda, né, existem aqueles deuses, né, que são cultuados por essa população e os quais nós conhecemos com os nomes de orixás, né? Todos nós já ouvimos falar, alguns já sabem bem o que é, outros não sabem tanto, né? Mas os orixás, eles são divindades da mitologia africana, iorubá, e que se popularizaram no Brasil, né, através dessas religiões, com essa vertente de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Iorubá é uma região africana composta por diversos grupos étnicos e com uma língua e uma cultura muito semelhantes, né? E diante da tentativa dos colonizadores portugueses, que aqui estavam, e da Igreja Católica, que também veio presente, né, durante esse período de colonização, com o intuito de imporem, né, a religiosidade católica, de imporem os costumes europeus sobre os índios aqui viventes, sobre os africanos trazidos, né, os escravos, então, como uma forma de se proteger, de manterem os seus costumes, cultuavam os seus orixás, as suas divindades, associando-os aos santos da Igreja Católica, né? Vocês imaginem só como eles eram reprimidos, né, pelos senhores de engenho, por exemplo, pelos seus capatazes, para que não cultuassem, né, a sua religiosidade de origem, porque a eles era imposto um modelo social e comportamental que era trazido da Europa. Então, pois bem, como escapar disso? A figura, por exemplo, de São Jorge, o santo da Igreja Católica, ela é associada, né, ao orixá Ogum. A gente sabe que no dia 23, né, tem a festividade, dia 23 de abril, tem a festividade de Ogum, tem a festividade de São Jorge, né, função
dessa mistura, dessa associação que foi necessária. Mesma coisa, por exemplo, a São Sebastião, que na cultura da divindade mitológica, né, da Umbanda é o orixá Oxós. E assim por diante. Né? Existem várias divindades. E os orixás, eles são considerados, então, esses ancestrais divinizados, né, que quando vieram outrora, encarnados na Terra, estabeleceram o controle, né, a manipulação sobre algumas forças da natureza, como, por exemplo, o trovão, as águas do rio, as águas dos oceanos, né, os ventos e assim por diante. Como eles eram divindades, eles tinham essas capacidades, essas habilidades de controle sobre a natureza. Né? E como as relações das tribos africanas daquela época, e mesmo das tribos indígenas, eram muito fortes com esses elementos naturais, era muito natural, né, que isso estivesse plenamente, fortemente associado. Muito bem, mas também, além dos elementos naturais, algumas atividades específicas desses povos africanos do passado, como a caça, né, o conhecimento da manipulação do uso das plantas para a medicina, por exemplo. E cada orixá, então, ele vai representar um aspecto variado da natureza, né? Seja, então, dentro do contexto religioso ou fora. Então, por exemplo, Oxalá. Oxalá corresponde, dentro da religiosidade, da cultura iorubá, o ar que nós respiramos. Yansan está relacionada aos ventos. Talvez a mais conhecida, Iemanjá, né, que controla as forças dos oceanos e das marés, e assim por diante. Muito bem. Então, dentro desse contexto dessas divindades, nós temos os seus respectivos trabalhadores, né, que vão dar seguimento ou vão se aproximar do ser humano, trazendo essas forças, trazendo essa energia e aproximando elas do ser encarnado, através dos seus prepostos, através dos seus trabalhadores das diferentes linhas. Né? E a que nós estamos tratando aqui hoje é a linha dos pretos velhos. Pois bem, algumas características, né, que quem já trabalha, quem já trabalhou, ou quem já teve oportunidade de ser atendido, se relacionar com esses irmãos, percebe muito claramente. Né? A primeira delas é que são espíritos muito fortes, perseverantes, né, resistentes. Eles representam essa resignação, essa superação, né, que através desse amor incondicional, da simplicidade, conseguiram vencer essa vivência tão dura, né, que talvez nós, da nossa geração, não consigamos ter a medida do tamanho do desafio que foi ser um trabalhador escravo com tanto sofrimento, com tantas penalidades, com tantas condições insalubres de vida, sem nenhum direito respeitado. Né? Então, são espíritos que conseguiram superar toda essa dor e fazem questão de se apresentar nessa condição. Por quê? O espírito que teve muitas reencarnações, muitas vivências, poderia, no trabalho mediúnico, se apresentar de diversas maneiras, né? De acordo com alguma vivência dessa, alguma encarnação que teve. Mas esse grupo optou por se apresentar na falange, na linha de pretos velhos, justamente para trazer esse simbolismo, né, da humildade, do amor incondicional, da caridade, da resignação. Então, são espíritos que prezam pela humildade, por exemplo, no jeito de falar, né, que vai tocar o coração das pessoas com os seus conselhos, com os seus consolos. Né? São espíritos que vão alcançar aqueles irmãos mais humildes, os iletrados, os esquecidos, né? Os que têm vergonha da sua condição social. Então, eles vão se sentir ali representados, vão se sentir acolhidos por esses espíritos amorosos e vão ter a facilidade e a liberdade de abrir as suas dores, abrir as suas dificuldades. Né? E, como eu falei, são espíritos que trazem
uma relação com a natureza e um conhecimento das capacidades e dos usos dos elementos naturais muito fortes, né? Não é à toa que nos trabalhos espirituais a gente percebe um gestual, né? Para quem está, por exemplo, tomando passe, consegue perceber, às vezes, um gestual de uma pessoa que está trabalhando com preto velho, uma preta velha, fazendo algum tipo de maceração de ervas, né? Ou fazendo o uso, fazendo uma limpeza, por exemplo. De repente ele está usando uma arruda, a gente não está vendo, né? Mas ali na mão dele tem uma arruda. Às vezes a gente conhece muito, né, o uso de cachimbo, de fumaça, né? Por exemplo, aqui no Lar Irmã Zarabatana, a gente costuma dizer, né, porque os rótulos dos trabalhos espiritualistas são dados pelos homens, né? Então, se a casa é uma linha branca espírita, se é uma casa de umbanda, se é uma casa do candomblé, se é uma mesa branca, isso, na prática, quem faz são os seres encarnados, somos nós, né? Os espíritos não estão preocupados com esses rótulos. Eles estão preocupados e focados em interagir conosco e nos ajudar da melhor forma possível. Então, aqui no Lar Irmã Zarabatana, a gente costuma brincar que nós somos uma umbanda kardecista ou uma casa kardeciana umbandista, né? Por quê? Porque nós temos o estudo de Kardec, né? Estudamos a literatura básica, estudamos as obras da doutrina espírita, mas Irmã Zarabatana nos dá a possibilidade de trabalharmos com espíritos que estão mais associados a essa linha da Umbanda, por exemplo, né? Nos dá a possibilidade de trabalharmos incorporados, ou seja com pretos velhos, seja com exus, seja com caboclos, seja com freiras, etc. e etc. Né? Aqui o que nos interessa é aqueles irmãos espirituais que desejam trabalhar, que desejam fazer o bem, que desejam prestar a caridade, não importa como eles se apresentem, né? São todos muito bem-vindos a nos ajudar. E nós, médiuns, por exemplo, estamos dispostos, de coração aberto, para receber qualquer que sejam esses irmãos, da maneira que eles queiram se apresentar. Inclusive, se eles não quiserem se apresentar de uma maneira gestual, mais ostensiva, se for uma apresentação mais discreta, mais tranquila, como normalmente se vê nos médiuns que trabalham, por exemplo, com frades católicos, né? É um gestual mais sereno, mais comedido, e está tudo ótimo, né? O importante é essa energia do amor, do bem, ser transmitida através do passe. É a possibilidade de oferecermos uma palavra amiga, né? Uma orientação, um consolo a alguém que está sofrendo nesse momento. Até porque nós médios não somos diferentes, né? Também passamos por esses momentos, também temos essas necessidades. Estamos aqui operando apenas como os intermediários, né, de toda essa energia e de todo esse amor. Então, normalmente, quando esses irmãos se apresentam para o trabalho, né, o ambiente é tomado por uma calmaria, né, por uma energia gostosa de paz, de amor, e eles transmitem muita luz, né, muita sabedoria. E tem um trabalho importante também de saúde, né, nos ajudando a fazer uma limpeza, a fazer uma reenergização, a melhorar o nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico. Pois bem, quando a gente lembra da imagem, por exemplo, de um preto velho, né, normalmente essa imagem na nossa mente ou em algum desenho, ela está sempre associada a um senhor, né, de idade, que representa muita tranquilidade, representa sabedoria, conhecimento, mas tem alguns elementos ali, né, como cachimbo, às vezes um cigarro de palha, às vezes um copinho de café, um potinho com alguma mandinga, né, e assim por diante.
Então, tudo aquilo que eu comentei no início da palestra, né, dessa sabedoria trazida, dessa relação com a natureza, da capacidade de manipular os bens naturais para o bom uso, por exemplo, da saúde, da limpeza energética, até hoje isso é utilizado. Em algumas casas espíritas ou espiritualistas ou umbandistas, né, a gente vê nas sessões, por exemplo, o uso de música, os trabalhadores fumando um cachimbo, fumando um cigarro, outras vezes bebendo café, ou mesmo bebendo alguma bebida alcoólica, né? O uso de plantas, o uso de flores e etc. Todos esses elementos naturais que os nossos irmãos espíritos estão acostumados a utilizar e que têm uma finalidade de uso, né? Não é simplesmente a satisfação de um desejo, de um gosto, de um vício do médium. Eles têm um porquê de estar ali, né? O Lar Irmã Zarabatana optou por usar alguns desses elementos, como, por exemplo, as flores, né? De vez em quando nós trazemos as flores. A água fluidificada, o uso da água é um outro elemento natural que é utilizado para ajudar nos tratamentos de saúde, para ajudar na cura, para ajudar no fortalecimento do corpo, do espírito. Então, cada casa, de acordo com a sua ritualística, né, de acordo com a sua forma de trabalho, vai utilizar esses elementos para mais ou para menos e não tem problema nenhum. Pois bem, mas já que estamos aqui tratando dos pretos velhos, vamos comentar um pouquinho então, né? Por exemplo, o cachimbo ou cigarro de palha, né? Por que às vezes a gente vai numa consulta com um preto velho, ou vai numa casa espiritualista e encontra esse tipo de elemento? Ele tem uma finalidade, né? Normalmente é usado para fazer uma defumação daquela pessoa que está sendo atendida, né? Através da ação do fogo ou do próprio fumo que vai queimando as energias mais densas e pesadas. Vamos pensar, é muito diferente do defumador, né, que o sacerdote, por exemplo, utiliza na Igreja Católica, né? Às vezes a gente vê aquelas cerimônias no Vaticano e entra lá um defumador gigantesco defumando o templo, a igreja inteira. É muito diferente? É claro que não, né? Mas às vezes, que nem sempre às vezes, né, o preconceito relacionado às religiões de matriz africana, e isso está muito vinculado a esse racismo estrutural que a gente traz aí por gerações e gerações, vai olhar o cigarrinho ou o cachimbo do preto velho, né, de uma maneira complicada, né? Ainda mais atualmente, em que já há um entendimento social dos danos que o tabagismo traz, etc, etc. Mas ali naquele momento, aquele elemento está sendo utilizado com uma finalidade espiritual, né? Que não é a finalidade física que a gente conhece do nosso dia a dia. Pois bem, o uso do café, né? Quem foi que já não teve a oportunidade de uma consulta com o preto velho e ele oferece aquele café geladinho, né? Nada gostoso, e que a gente finge que bebe e ele fala: não, é para beber. Pois é, qual é o objetivo desse cafezinho? Que muitas vezes até as pessoas, quando fazem uma oferenda, né, para um preto velho, tem uma imagenzinha na sua casa ou mesmo na sua casa espírita, colocam lá um copinho de café para ele, né, como uma oferenda. O café ele é um revitalizador, né? E também ele tem esse trabalho de retirar esses miasmas, essas impurezas, através do fluido da bebida, né? Ou ainda, o uso, por exemplo, de ervas, né? Arruda, manjericão, alecrim, etc, 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 né? Eu trouxe aqui o exemplo do manjericão, por exemplo, que serve para fazer uma elevação dos nossos pensamentos, nos ajudar a ter pensamentos melhores, né? Mais otimistas, mais simples, mais puros, né? O alecrim, que ajuda na revitalização da saúde física,
A arruda, que serve para fazer limpeza energética, né? Como eu falei, em algumas casas você pode reparar, parece que o médium que está trabalhando com preto velho está dando um passe que parece que está segurando ali na mão um galinho de arruda para fazer aquela limpeza, e muito provavelmente está, né? Só que a gente não está vendo. Espadas de São Jorge e tantos outros elementos naturais que são utilizados nesse trabalho. Pois bem, para a gente terminar, que é chegado aí o nosso horário, eu queria fazer uma última reflexão que está associada a tudo isso que a gente falou, né? Felipe, por que que algumas casas, então, vamos utilizar aqui as nossas casas co-irmãs que estão no nosso entorno? Por que que o Ramatiz, ali na Rua José Higino, tem uma forma de trabalho, né? Uma linha, um gestual, uma forma, uma dinâmica de passe? Por que que o Lar Irmã Zarabatana tem essa forma, esse jeito de trabalhar? Por que que a casa ali na Avenida Maracanã, Obreiros do Bem, utiliza os atabaques, utiliza o cigarro, utiliza a bebida como forma de trabalho? Por que que existem essas variações? Olha só, em primeiro lugar, como eu comentei, essas variações elas estão muito mais presentes conforme as nossas necessidades, né? Para a espiritualidade, talvez pouco importe como nós vamos trabalhar, né? Porque os fundamentos do trabalho, o interesse no amor, no bem, na caridade, os mecanismos da mediunidade, eles serão sempre os mesmos, né? Mas nós, espíritos encarnados, com as nossas histórias, com as nossas preferências, com as nossas dúvidas, com os nossos gostos, com as nossas identificações, talvez ainda precisemos de diferentes ritualísticas para que a maior parcela de pessoas possam ser alcançadas por esse trabalho no bem. Porque, às vezes, uma pessoa vai se identificar mais, por exemplo, com o trabalho da Casa de Ramatiz, né, que é um trabalho numa linha mais oriental, em que, por exemplo, no passe não se vê incorporações, né? É um gestual mais tranquilo, né? Às vezes parece até que a gente está recebendo ali uma sessão de reiki, né? Mas cujos fundamentos da transmissão do passe, da energia, dos chakras é o mesmo. Quando você vem para o Lar Irmã Zarabatana, talvez a gente esteja aí nesse meio do caminho, né? Onde temos um trabalho mediúnico, com estudo fundamentado em Kardec, mas onde já se permite a incorporação, a presença desses guias de maneira mais contundente, mais gestual, né, fazendo esse trabalho. E você vai para uma outra casa, como a nossa co-irmã ali dos Obreiros do Bem, onde esse gestual ele já está ainda mais potencializado, com consultas, com atabaques, com música, com uso de fumo de ervas e etc, etc. Então, como nós somos pessoas e seres encarnados muito diferentes, muito diversos, muito variados, talvez essas diferentes formas de trabalho ainda se façam necessárias para que cada um consiga se identificar e buscar ajuda onde mais lhe convém, onde mais lhe parece apropriado, onde é mais compreensível, sabe? Mas no fundo, na espiritualidade, todas essas casas, todos esses trabalhadores estão interligados. Eu gosto muito de pensar como fazer uma analogia a um sistema de saúde, né? Onde você tem a emergência, você tem a saúde da família, você tem a vacinação, você tem as cirurgias complexas, mas você tem também o atendimento médico mais simples. Para cada uma das necessidades, você tem um serviço, você tem uma especialidade. Então, para os fins espirituais, para os fins morais, para cada uma das nossas necessidades, a gente vai ter uma casa espiritualista oferecendo uma forma de trabalho com a qual seja mais possível
de nos identificarmos, nos sentirmos bem e nos melhorarmos cada vez mais. Meus amigos, eu agradeço a presença de todos vocês, a atenção. Espero que essas reflexões tenham sido úteis para conhecer um pouquinho mais dessa querida falange dos pretos e das pretas velhas e espero que a gente possa se encontrar aqui nas próximas palestras. Muito obrigado e uma boa noite.